Boa noite, tudo bem? Hoje eu estou aqui no canto inferior esquerdo da tela. Hoje é dia 25 de outubro de 2025, um sábado, às 18h45. Quero fazer mais alguns experimentos com Cloud Remotion. E aí eu procurei aqui no Google por alguns termos, como por exemplo, WhatsApp, contato, barra elemento visual. Então vocês veem alguns templates aqui, né? E nós vamos nos basear neles para fazer uma barra de contato de WhatsApp para a gente colocar nos vídeos, numa pós-renderização com Remotion, né? Aí é uma forma de ser um CTA, um Call to Action, de você estimular os usuários a entrar em contato e fechar negócio. Eu procurei aqui por cima, tem no GitHub, achei 3 anos atrás, um ícone do WhatsApp feito com SVG, então você nota que ele é mais curto do que uma imagem, né? Não é os bits a imagem. E você pode mudar a cor, você pode escalar ele, ele não perde a escala, né? Aí tava procurando os lugares aqui, também achei no Bootstrap, também tem o código SVG, não sei se é exatamente igual, mas isso é um detalhe que a gente pode mudar. E aqui no Quen eu deixei uma imagem já para ver se a gente faz um segundo experimento, que é um contador de fitness, né? E ele tinha essa barra aqui estilizada, que a gente possa fazer também em contadores para mostrar como que a gente pode usar o Remotion e o Cloud para criar elementos visuais para vídeos. Então a gente pode fazer um contador, um cronômetro. Então vamos começar. Aqui no estou numa pasta onde eu deixei o código do transcriber, se a gente quiser fazer um prompt falando, né? Dá até para apagar esses prompts anteriores aqui. E deixei também. Tem uns relatórios que eu tinha pedido para o Claude fazer sobre o Remotion. Tem o ícone que a gente vai fazer. O do WhatsApp eu não deixei ainda. E tem um experimento que eu. Esse aqui é o código da vovó. Eu, eu renomeei a pasta, mas a gente pode pedir para o Claude criar uma cópia, né, desse projeto Remotion. A gente pode usar ele por enquanto e ignorar os outros componentes. Então vamos aqui da Zoom, né? Entrar no Cloud. Aí eu vou explicar para ele o que está acontecendo. E eu vou explicar num prompt de voz, como a gente fez nos outros dias. Então vou abrir um terminal, entrar na pasta transcriber e executar nosso transcriber. Cloud, o nosso objetivo é explorar as capacidades da biblioteca JavaScript Remotion de criação de vídeos programáticos para que a gente possa fazer elementos de vídeo para fazer na pós-produção de vídeos. Nós vamos explorar dois exemplos hoje: um contador fitness e uma barra de contato com o WhatsApp. Sabe quando aparece na televisão aquelas barras embaixo da tela, um elemento de gerador de caracteres, né? Então, é simplesmente uma barra verde com o ícone do WhatsApp e com o telefone e as letras em branco. E então, a gente pode usar isso para pós-produção. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Eu já deixei numa pasta chamada Remotion um projeto antigo do Remotion. Você pode ignorar os componentes existentes e nós vamos criar componentes novos. A princípio, a gente vai começar com Shorts, né? Ele tem um aspect ratio de 9 por 16, né? É 1080 pontos por 1290 pontos. E depois a gente pode fazer na tela grande, que é 1920 por 1080. Então, esse é o nosso prompt. Depois eu vou te fornecer o código SVG do WhatsApp. Você pode começar pondo um placeholder, né? E o telefone para contato é 41 92 003 6782. Se precisar, a gente corrige. Então aqui nós já pegamos a transcrição, ela foi salva nesse arquivo aqui e a gente pode deixar o transcriber aqui. Aí nós vamos para o Cloud, vou falar assim: seu prompt está em transcriber, o arquivo.
E aí ele não precisa digitar o prompt, ele vai, ele vai saber, né? Vou aumentar a letra aqui. Então o Claudio já entendeu a tarefa, né? Você vê que é muito rápido, não precisa ficar escrevendo e digitando para vocês, igual os professores fazem, né? Vai digitando e escrevendo. E aí ele sabe o que é do contador fitness e da barra de contato do WhatsApp, sabe da proporção. Veja que transcreveu bem, né? Aí ele tá lendo os arquivos. E já tá sendo muito rápido. Eu achava que ia ficar uma hora aqui. Às vezes é perigoso ele fazer bem rápido, né? Então ele começou pelo contador fitness. E eu vou deixar ele fazer e a gente depois eu mostro para ele a figura, a captura de tela e peço para ele melhorar. Vamos ver que tipo, vamos ver o que que ele tem na mente dele, né? Eu sempre gosto de perguntar isso para ele, o que você tem na sua mente. Então nós aceitamos a sugestão dele e vejo que é uma característica muito interessante, né? Eu queria fazer bem devagar, por passos, iterando, e a Yala já vem com tudo, né? Com a voadora na porta, nas costas ou na porta, como seja que usa. Então ela já vem querendo dar. Inclusive, ela tá tendo. Provavelmente ela tá trazendo aqui o SVG do WhatsApp. Não, impressão minha. Achei que ela já tava com o código. Aí eu vou pedir para ela para visualizar no Remotion Studio, né? Que é antes de ele de renderizar um vídeo, ele permite que se acesse por um componente web. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Já está atualizando. Porque o que que acontece? A ideia é você criar uma biblioteca de componentes no Remotion que produtores de conteúdo podem usar, né? Então, você pode disponibilizar gratuitamente, você pode vender, você pode escolher o que você faz. Até para uso pessoal. Por enquanto a gente não vai se preocupar em ler o código, né? Vamos ver o que ele fez. Um contador animado. Vamos deixar o contador por último, né? E um label e WhatsApp bar. Aí for para executar, entrar no diretório e executar o comando npm run dev. No nosso caso acho que é boom, né? Deixa eu ver. Perguntar para ele aqui. O boom ele é mais rápido do que o npm. O npm é muito antigo, né? Então é só boom. Não é aquele npx. npx é aquele para compilar, né? Vamos entrar no diretório remotion. Vamos run dev. Ele carregando o Remotion Studio. Que tá, vê que tá no nível da vovó Gentil aqui. Mas provavelmente está na pasta errada aqui. Vamos ver. Precisa aprender a usar isso aqui. Vou para a pasta raiz, né? E aqui eu não estou visualizando nada do WhatsApp, então vou perguntar para ele. Vamos falar com voz aqui. Vou apertar para sair, para iniciar uma nova sessão, para não gastar muito token, né? Cláudio, eu entrei no Remotion Studio e a pasta padrão entrou no componente da vovó Gentil. Eu não consegui visualizar o componente do WhatsApp. Então, arrume para mim a configuração, que eu não sei como está o root,
E você pode até usar o vídeo da vovó Gentil como exemplo para aplicar o WhatsApp Bar, mas eu não consegui visualizar, eu preciso da sua ajuda. Então, você vê que a transcrição vem em menos de um segundo, né? É muito rápido e não está sendo feito na minha máquina, está sendo feito pelo Grok. Como eu falei para vocês em outro vídeo, esse processo poderia ser otimizado com algum tipo de MCP ou slash command, que é esse aqui, quando você aperta a barra no Cloud. Eu posso até perguntar para ele como que faz um slash command, né? Deve ter algum jeito de você fazer um plugin, né? Aqui. E aí você criaria um comando barra, não sei o que lá, que eu poderia gravar o prompt. Vou deixar como ideia para um vídeo no futuro isso. Aí ele entendeu o problema aqui, que eu não estou conseguindo visualizar o componente. E ele vai importar lá, né? Tô criando uma composição aqui, na verdade, não vou. Deve ser algum conceito do Remotion, né? Uma composição para você visualizar no site. Ele pegou certinho no telefone. É muito boa a transcrição. Veja que a minha dicção não é das melhores, mas mesmo assim ele transcreve bem, né? E agora eu estou usando o Cloud com o Cloud mesmo, com o Anthropic. Eu não estou usando o ZAI, que o Anthropic ficou muito bom quando saiu o Haiku 4.5 e depois deles terem diminuído a qualidade lá por julho, agosto, voltou a ficar boa. Acho que eles perderam muitos assinantes. Eu mesmo tinha cancelado minhas assinaturas e eu voltei a assinar uma semana depois, um mês atrás. Aí eu uso o ZAI com o Kilo Code ou quando acaba os créditos, né? Às vezes eu uso umas 2 horas seguidas, acaba os créditos, tem que esperar umas 3 horas para liberar. Aí eu continuo usando com o ZAI. Vamos, vamos carregar aqui para ver se funcionou. Eu não sei como carrega essas composições que ele está falando, né? Realmente eu não sei navegar aqui. Vamos perguntar para o Cloud. Ele está dizendo que eu tenho que digitar aqui, criar um drop-down, né? Onde eu posso selecionar qual composição visualizar. Eu vou reiniciar só para garantir. Eu não estou conseguindo. Não sei se está com zoom aqui, tá, está meio alto. Ah, tava com um zoom aqui a tela. Dei Ctrl 0, foi para o lugar tamanho certo. Vamos começar pelo WhatsApp bar, né? Veja nos shorts. Eu não estou vendo nenhum elemento, acho que porque eu não tenho nenhum vídeo para mostrar. Aqui. Bem simples, mas funcional. Vejam que então ele está mostrando a barra de WhatsApp. Já é o suficiente, né? Se ficar com o ícone do WhatsApp fica mais bonito. Aí posso colocar uma frase, entre em contato por WhatsApp, mas como é universal, né? Quase todo mundo conhece. Se você só deixar o número já é o suficiente também. Vamos ver como ficou com ele na tela grande, né? Ficou legalzinho. Dá para usar melhor o espaço na tela grande, tem bastante espaço, dá para colocar entre em contato, uns parênteses, um nome. Então veja que a gente fez em 15 minutos, né? Isso o tempo deu falando com vocês. Ficou muito bom. Vamos ver como ficou o contador fitness? Aí ele não entendeu bem o conceito. Ele fez aqui um contador de exercício, né? Flexões e tal. E contador. A gente pode começar a arrumar. Vou passar para ele, então, vou ter um contador de então. Quantos então eu falo num vídeo? Vou passar para ele o SVG do WhatsApp.
É, tô pensando em fazer uma série de vídeos assim, que eu fico programando quieto, porque eu percebi que assim, quando eu quando eu programo falando, eu perco muito da minha concentração, né? Então eu posso fazer uma série que eu programo, deixo uma musiquinha no fundo que não tenha direitos autorais, né? E aqui é interessante assim, eu acho que ele vai conseguir pegar tudo certo, o SVG. Mas se você tem medo que a IA ela não respeite o código, ela mude algum número aqui, você cria um arquivo e cola, tá? Cria o arquivo e cola, e ela consegue ler melhor. Mas elas estão boas. Eu lembro antigamente, o ano passado, ó, aqui ela pôs o telefone do formato que eu quis, né? Eu lembro que no passado as IAs não conseguiam muito bem copiar e colar um texto. Elas iam copiar um texto, elas perdiam o conteúdo, assim. Às vezes parece estar certo, ó, ponto 38 menos 232. Eu achei bem bacana, eu não tinha usado muito esse Remotion Studio aqui, né? E eu achei legal que você não precisa renderizar o vídeo, você consegue visualizar como que vai ficar o resultado, ó. Você pode puxar a barrinha, deve ter um monte de opção aqui de cortes e tal. Aí, se você quiser clicar aqui, ele manda exportar, né? Provavelmente você pode acessar uns elementos aqui, colocar um molhinho, né? Dá para tentar aprender. Ó, dá para esconder a barra, é Ctrl B. Tem uma barra da direita, Ctrl J. Vamos ver na vovó gentil, talvez dê para ver alguma coisa. Vou fazer interativo. Tem que adicionar um esquema próprio na composição. Ele está explicando como que faz esse esquema. Você pode testar em tempo real. Dá para deixar mudo, avançar, né? Você pode avançar, lembrando que o Remotion você controla frame a frame, né? Que você pode aqui, ó, dar um frame para frente. Apesar que tá parecendo que tá sendo um segundo que ele tá indo aqui. E aí, provavelmente eu não falei quanto tempo que eu quero que fique o elemento. Ele tá 5 segundos, né? Ele aparece, eu dou uma transição. Também dá para melhorar, né? Isso aqui a gente. Aqui você tem os assets, que os arquivos estão na pasta public. Você pode fazer alguma coisa com eles se quiser, ou só visualizar, né? Curiosamente não está carregando. E vamos ver o que mais tem aqui. Não sei o que é esse mark, off mark, go to frame, color picker. Dá para até integrar com o IA aqui. Provavelmente instalar pacotes, devem ter versões mais avançadas, né? É, não tem tanta coisa assim, mas é melhor que nada, né? Transparência você pode mostrar como um quadriculado, um xadrez, tela cheia, velocidade. O que o Cláudio aprontou aqui. Eu não sei porque ele está fazendo novos arquivos, né? Porque esses arquivos aqui estão vazios. Eu não sei o que ele está aprontando. Ele está mexendo na composição e agora, então você veja que ele na pasta source aqui ele criou os compositions, na components ele está criando isso daqui, mas não sei porque está criando em cima. Pode ser que não sejam os mesmos aqui. Ó, tá vendo que esse número aqui está diferente. Como falei para vocês, às vezes não gasto tempo lendo o código, eu espero até o último momento. E como eu falei, por mais que esteja muito simples, já está bem utilizável, né? O que ele falou aqui.
de real, telefone formatado, pelos telefone. Aí ele não quis colocar o e-mail para não poluir tela pequena. No Shorts, esse aqui é o formato de Shorts. Na tela grande, ele pôs duas colunas e o meio à direita. Então vamos verificar. As pessoas podem achar que eu estou desanimado, mas não, eu estou concentrado, tá? Eu estou bem animado com os resultados aqui. Ainda não está naquele formato. Veja que ele mexeu em outro arquivo, né? Isso que eu achei estranho. Vou até perguntar para ele, porque ele mexeu não é o. Acho que a vovó Gentil tem o WhatsApp aqui. Acho que não. E engraçado, acho que é porque eu não sei se eu deletei o vídeo, mas sumiu. A vovó Gentil sumiu. Vejo que não está mostrando mais as imagens que tinha. Aconteceu alguma coisa aqui, uma coisa inesperada. Eu vou perguntar para ele aqui o que aconteceu, então. Estou perplexo porque lá no Motion Studio eu não vi as alterações. Vi que você mexeu em components, mas os composition do source continuam os mesmos. Fiquei sem entender a organização. Vocês estão vendo que aqui está o formato antigo do telefone, né? Aí eu vou reclamar, falar que ele está indo mal. Dando... A Anthropic colocou essa opção do feedback, porque eles estavam oferecendo modelos quantizados, não estavam performando bem, né? Por isso que muita gente cancelou. Aí falar assim, primeiro ele criou componentes reutilizáveis na pasta components, depois ele criou versões composition source, ficou confuso e duplicado. O Remotion Studio só enxerga o que está registrado no root, que aponta para esses aqui, né? Esses composition. Vou limpar essa bagunça. Tomara que ele não queira deletar tudo. Aí, aí já quer deletar tudo aqui, né? Aí eu vou falar, não, porque você vê que aqui a versão tá diferente, né? Aqui tava com. Apesar, não sei. Vou perguntar pra ele aqui. Vou falar pra ele não deletar, né? Quer deletar todos os components, ainda mais que deletar o WhatsApp bar composition, né? Não, acho que você está se precipitando. Faça uma auditoria, verifique cada arquivo, veja se qual a versão mais nova, para só depois pedir para deletar uma boa justificativa, para não desperdiçar trabalho. Então vamos, não deixe as IAs terem o controle. Lembre-se que vocês estão sempre no controle, né? Não deixe ela fazer tudo o que ela quer. Enquanto isso, a gente pode dar uma olhada bem por cima no código aqui. Vamos olhar aqui primeiro no componente, né? WhatsApp bar. Aí ele fez ser customizável para você poder mudar um nome do telefone, qual que é a posição e quanto tempo que em frames, né, que ele vai demorar para aparecer na tela. Aí ele usa esse hook aqui, que é do current frame, pega a configuração do vídeo para ver quantos frames por segundo. Não sei o que que é um Spring Animation, mas provavelmente tem a ver com a transição, né? Com a posição, que ele vai subir de baixo para cima no eixo Y, então translation. Aí o ícone do WhatsApp aqui, um SVG, que é aquele placeholder que ele fez lá com WA. E a parte que ele vai pôr um div com o ícone, que é esse componente que ele fez aqui, né? E, e o telefone. Então, isso daqui parece ser um arquivo que pode ser deletado, né? Vamos ver aqui.
Aí tá dando, ele fez o relatório dele aqui. Vendo que não está sendo usado o fitness counter, o composition está sendo usado, do WhatsApp, do source não está sendo usado, tá certo. Isso daqui, o root parece estar registrando certo do source. Aí está dizendo que é seguro deletar esses daqui. A gente viu um que já está correto, né? Ok. Então você tem o controle da situação, né? E aí depois eu poderia perguntar para ele porque o da vovó gentil parou de funcionar, mas provavelmente porque tem a ver com a configuração do root aqui. Às vezes está misturado, coisa da vovó gentil com os outros, e aí quebrou tudo, né? Porque às vezes ele não era feito para funcionar com outras coisas. Vamos testar novamente aqui. Deixa ainda não está o ícone SVG, então vamos reiniciar para ver se melhora. Eu não sei como que é o sistema de caching do Remotion, né? Apesar que eu acho que a gente tinha reiniciado, né? Vamos ver aqui. Agora o vovó gentil voltou a funcionar. Tá o ícone do WhatsApp. Então era só uma questão de cache mesmo. Tem um cache forte no Remotion. Ficou legal. Não tem nada, mas pelo menos dá um número, né? Um call to action, se a pessoa quiser anotar. Também quero fazer um para QR Code, né? Fica bem legal. Esse aqui, ó, vendas. Colocou até um ícone de e-mail. Então eu gostei porque ele fez a transição. Aí eu poderia pedir para ele o seguinte: falar assim, faça que seja fixo, né? Mas fixo não ficaria muito bom. O ideal é que tenha um frame de saída. Então vou falar para ele assim que o de vendas tem uma duração em segundos, né? E pro do contador, vou dizer para que o contador sumir após contagem. Então vamos lá. Bacana. Em relação ao WhatsApp, temos que ter uma opção que define por quantos segundos ele aparece na tela até ser retirado. A animação pode ser o inverso da entrada, né? Então, se ele veio de baixo para cima, você pode fazer de cima para baixo. Ele vai entender isso. Eu espero. A gente fala assim que a IA não entender, como se a gente conhecesse ela, como fosse um amigo pessoal, né? Mas ele entendeu o que que é slide out, ó, inverso entrada. É que eu quis dizer que pelo linguajar de programador, quando você fala que o inverso do slide in é o slide out, né? Eu não lembrava o nome, só. Aí depois a gente só dizer para ele arrumar o do contador ginástica. É uma coisa legal é o seguinte, ó. Aqui nós vamos receber em segundos. Só que ele precisa saber quantos frames tem um segundo, né? Aí ele vai fazer uma conversão aqui, ó. Ele vai pegar vezes quantos frames por segundo, né? Então, se você tem 30 frames por segundo e você quer 5 segundos, você vai ficar em 150 frames. Então, lembrando, quando você está tratando em programação de jogos, e de vídeo, a linguagem, a moeda de troca é o frame por segundo, FPS, tá? E, então é isso. Não sei porque ele quis tirar a variável. Provavelmente que ela. É porque não é daqui, né? Ele pega em outro lugar. Tá dando algum erro de compilação. Tem dois. Tem o de shorts e tem o de widescreen. São dois componentes diferentes.
Daria para tentar fazer um super componente que detecta qual que é o tipo da tela. Às vezes não vale a pena, tá? Às vezes é muito. Ficou legal. Eu acho que daria para deixar. É que assim, na tela wide é complicado. Talvez uma fonte estilizada e tal, mas isso por um segundo momento. É, não fica legal o e-mail junto, porque o verde é a cor do WhatsApp, mas tá bom. Poderia fazer uma animação que é primeiro aparece o ícone e aí ele sai como se desenrolando. Mas no momento isso daqui tá bom demais, assim. Na verdade, eu não queria nem ter o slide in, eu queria que ele aparecesse, mas não tem como fazer sem uma transição, fica muito feio. Porque eu também quero fazer um componente que seja uma barra fixa que fique passando notícias corridas aqui. Aí você deixa no vídeo inteiro, você deixa um espaço na hora de gravar e você passa o texto. Se você quiser, você pode pôr uma legenda e tal. Aqui no Shorts ficou desse jeito aqui. Ele tá arrumando ainda. Vai exibir por 5 segundos e 2 segundos de saída. Provavelmente é um segundo de entrada, né? É, um segundo de delay. Então é bem bacana isso, né? Você mistura um monte de ferramenta, né? E você consegue ter um efeito extraordinário. Se você fazer vídeos programando, mas você sem se preocupar, você faz com o IA. Agora vamos gravar mais um áudio aqui para explicar para ele. Claude, em relação ao. Ah, não está gravando. Claude, em relação ao. Como se fala? Em relação ao fitness counter, ele não está correto, porque é um contador regressivo que a gente quer fazer. Tem um arquivo na raiz ali que chama captura espaço de tela espaço 2025 e o resto você vai ver. Ele tem um bom exemplo de como que eu quero ele. Ali ele está mostrando um número, ele tem um círculo e aí tem um contador como se fosse um relógio, uma barra de progresso circular que vai diminuindo no sentido horário. E é bem bacana assim, e tem um número dentro. Você olhando a figura, você vai pegar a inspiração. Então ele não é um contador que vai para cima, tipo um, dois, três flexões, é em segundos, tipo 10, 9, 8. E eu quero que ele fique na tela enquanto está contando. Então ele pode aparecer até imediatamente, né? Mas quando eu zerar o contador, tem que tem que sumir. O ideal é que às vezes apareça imediato ou você tenha um atraso na hora da contagem, porque a contagem tem que ser exata, né? E também tem um outro projeto que eu fiz outro dia ali, que chama, é uma pasta que chama Experimente Timeout Hook. Ali tem um hook React que você pode usar, pegar um set interval, né? Mas eu quero que você faça usando aquele hook, você pode copiar o código para você fazer a contagem do tempo, para você contar os segundos. Então a gente pega aqui, demorou um segundo e meio, mas eu falei bastante, transcreveu. Aí eu vou falar aqui, leia, transcriber. Nós já estamos em 34 minutos de vídeo, né? E aí você vai ver que ele vai ler o código rapidão e vai entender o que a gente está pedindo. Ele entendeu que o fitness counter é um contador regressivo, né? Com uma barra de progresso circular. Aí ele vai ver a imagem, ele já encontrou a imagem aqui, ó. Ele leu a imagem. O Cloud é interessante porque por mais que ele é um programa de linha de comando, ele é capaz de ler a imagem. E diz que numa versão nova ele é capaz de entender voz. Acho que uma versão que saiu para Mac. Ele encontrou o hook, que usa o timeout. Então ele vai copiar o código. Então, isso que é bacana. Você, programador, você tem um repositório de código que você pode usar entre projetos. Eu tento fazer aqui no, eu tento fazer aqui no canal que as histórias elas se interliguem, né?
Então veja que, para quem assistiu o vídeo, tem um vídeo, uma sessão sexta-feira da semana passada, que tem esse hook aqui, use interval, né? Aí o Claudio já está fazendo as alterações. Veja que é muito rápido, ó. Você fazer na mão, você demorar um tempão. Aí, aí tá entendendo. Ele até achou o label REST ali, né? Vou deixar, que é o que estava antes. E aí tem as animações, a barra de progresso. Tá fazendo um círculo. Vamos ver se fica bom, né? Mas no geral eu tenho gostado muito do resultado. Eu costumo dizer, é melhor do que o meu código, né? É melhor que o meu. Eu não cheguei a ver se ele usou o. Eu não cheguei a ver se ele tinha usado o hook, né? Mas a gente já pode olhar. Aí ele vai fez com 10 segundos. Deixa eu ver aqui. Se ele tá usando o use interval. Pode pedir para ele também, você pode pedir para ele te explicar o código, tá? Você fala assim, ah, me explica esse código. Você pode selecionar também um código, fala, me explica o que que é isso, corrige isso. Ontem eu até tirei uma foto, eu peguei e ela falou assim, você tá pensando o que eu tô pensando, né? E acho que aqui no caso ele não precisa usar o intervalo porque ele está sendo controlado por frames. Então ele diz quantos segundos é aqui. Em algum lugar ele tem uma lógica de frames e aí ele divide quantos segundos, quantos frames e vai mudando, né? É provavelmente por isso que ele não precisou usar o set interval. Já ficou bom, ó. Não sei se eu mostrei a figura para vocês, ficou bem parecido, só que aqui ficou no sentido anti-horário. E acho que naquela figura que eu tinha era sentido horário. Mas ficou muito bacana. Pode usar se você está fazendo um vídeo de fitness ou um vídeo de desafio, faça um vídeo. Ah, você tem que me responder em 10 segundos, né? Ó, ficou muito bonito. Fica bem suave também, frame a frame, dois dígitos. A gente pode chegar aqui, vou escrever aqui descanso. Vamos ver como que fica se eu coloco uma palavra muito grande. Eu tenho que reiniciar. Provavelmente vai estourar, né? O limite. Pô, ele não mudou. Tem que ver aqui no root o que que é passado de label. Vamos ver aqui. Que a palavra é muito longa, né? Não sei o que aconteceu ali. Vocês viram que tem um cache, porque se trata de vídeo. Ah, coube. A palavra coube. Só que ficou só no dos shorts. No outro eu não pus. Veja que customizável, então é muito fácil de você adaptar às suas necessidades, né? Só não ficou do jeito que eu queria, porque eu queria que ele corresse em sentido. Ah, eu falei anti-horário para ele. E era sentido horário. Eu que não me toquei, porque como a barra desce desse estilo assim, era eu que falei errado. A prova está na taquigrafia. Se você procurar aqui, se você procurar no transcriber, aqui, anti. Não, é no outro. Então, sei lá, horário. Deve estar no segundo. Anti. É, eu não lembro que termo que eu usei. Vamos ver. Fitness. Um contador, fitness. Uma entrada. Deixa eu ver aqui. Aqui do contador. Deixa eu ter um arquivo.
Aí eu coloquei que vai diminuindo. Acho que eu falei certo, ó. Vai diminuindo no sentido horário. Eu vou reclamar com ele aqui. A gente agradece primeiro, né? Porque ele trabalhou duro por nós. Muito bom, mas em relação ao contador fitness, ele está diminuindo. Deixa eu só conferir para ver se eu não estou louco aqui. Está diminuindo no sentido anti-horário. Ele está diminuindo no sentido anti-horário. Eu quero o contrário. E ele regrida. Pera aí, eu tô ficando muito confuso com isso. Ah, isso aqui é anti-horário. E ele regrida. Será que é isso que eu queria? Acho que talvez seja isso mesmo. Eu quero que ele progrida no sentido horário. Começa vazio e vai enchendo. Vou mostrar a foto para vocês que eu tirei. Aqui é a foto que eu tirei. Ainda mais tinha dois. Que esse daqui acho que é tipo a série do exercício, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, ó que legal, ele encontra exatamente a linha ali. Vamos ver se ele pediu desculpa. Tem horas que ele pede desculpa, tem horas que ele fica quietinho e faz o que tinha a fazer. Aqui, mas ele tá certo até. Porque do jeito que tá na foto, né? Do jeito que tá na foto, ele tá regredindo no sentido. Porque você vê que aqui tá tudo cheio, né? É, ele tá certo. Não, tem que reiniciar aqui pra garantir que não tá no cache, né? Ah, parece mais natural pra nós, né? Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou falar pra ele que não chegou no zero. Tem que chegar no zero antes de sumir. Tá chegando no zero, depois some. Vou fechar, tem um monte aberto aqui. Aí aproveita e já falo das séries. Não é muito recomendável você pedir duas coisas ao mesmo tempo, às vezes eles se perdem, né? Mas vamos lá. Ele estava fazendo mais alterações ainda. Vou num comentário só, né? Mas aqui, esse da foto, acho que tá igual ao do dele, né? Porque da foto ele tá enchendo no sentido anti-horário mesmo. Tava até certo. Eu vou deixar do jeito que eu quero, né? Não sou obrigado. Depois, se a gente quiser, a gente volta do jeito aqui que tá. Mas vamos lá, falar pra ele assim. É, parabéns. Ah, não tô com o mouse em cima. Parabéns, mas o componente some antes de chegar no zero. Primeiro deve chegar no zero, depois sumir. Tem que aparecer zero zero. Outra coisa, se você lembrar, vai ver que a figura tem um outro círculo barra de progresso. Está branco. Representa um número de séries. Então, adicione um parâmetro adicional, né? É, essas coisas de português. Adicione um parâmetro, adicione um parâmetro que representa um número de séries. Use como default 4, né? Aí eu poderia trocar. Essas coisas são sempre discutíveis, né? Que é esse branquinho aqui que eu tô falando, tá? Então, você poderia criar um vídeo, né? Você fala assim, eu quero um vídeo de um contador para eu ficar usando quando estiver fazendo exercício. Ou se você é um professor de educação física, você faz vídeos de exercício, você pega e usa esse componente aqui para você renderizar seu vídeo. Então, você está adicionando esquemas. Eu não sei como que o pessoal costuma fazer, né? Devem ter softwares especializados, mas
Hoje, uma linguagem muito poderosa para fazer essas coisas é o HTML, né? Eu tentar lembrar o que mais que eu queria fazer. Eu queria fazer tipo um cronômetro também, acho. Cronômetro seria bem legal. E... Mas foi muito rápido. Vocês viram que com 15 minutos a gente fez. Foi só porque eu peguei um projeto já pronto e aí tinha que me ajeitar ali. E a questão da barra, da direção da barra. O interessante é assim, a gente está fazendo aqui e nem está se preocupando muito, mas o ideal, se você quiser dominar a tecnologia, você faz o código, você lê o código, lê o código e você pode fazer perguntas para ela. O que que é esse código? O que que é Spring, né? Tal, o que que é Clamp? O que que é Extrapolate? E, e aí você vai aprendendo. Mas está ficando bom. Você veja que é rápido, é barato, né? Eu sei que dinheiro não dá em árvore, né? Mas US$ 20 por mês, R$ 110, é mais barato do que o ano passado, que uma sessão custava no mínimo 50, R$ 200. Se programasse bastante, e era bem frustrante, ele falhava muito. Então, é uma tecnologia que você vê que essa tecnologia ela está ficando melhor e mais barata, e a tendência é ficar melhor e mais barata. Isso pelos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos. Aí pode ser que chegue a um ponto de monopólio, né? Pode ser que chegue num ponto de. Achei que tinha quebrado. Pode ser que chegue num ponto de monopólio e que ela pare de melhorar, né? De ficar tão barata, né? Eu não sei que parâmetros que nós passamos ali, mas eu vou explicar para ele que quando ele não entendeu, né? Quando acaba uma série, tem que incrementar a série e ir novamente até o final. Apesar que aqui tem a questão do descanso, né? Não são 4 séries seguidas, então eu poderia só tentar passar um props aqui, mas não tem o esquema. Tá, então é o suficiente, porque não faz sentido aqui, a não ser que eu fizesse assim, porque aqui está escrito descanso, que é o que vem depois. Mas o certo seria fazer assim, o tempo do exercício, apesar que nem todo exercício é por tempo, né? Acho que eu tirei um print era de um tempo de descanso entre os exercícios, depois ele sumia. Então, na verdade, eu que não estou fazendo muito sentido aqui. Então vamos ficar por aqui, porque o problema sou eu, né? O problema não é a informática agora, eu que já estou pedindo coisa errada. Vou pedir um outro componente aqui do cronômetro, só para ficar legal, assim. Então, assim, quero um componente novo, pode criar uma composição para testes, é, chamado cronômetro. Use um nome adequado em inglês. Ele deve ser uma fonte sóbria, legível, mostrar até milissegundos. Entra no começo do vídeo e fica até o final. Mas pode ter props de limites. Por exemplo, 5 segundos, 10 segundos. Faça que ele siga padrões internacionais. Então aqui eu não conheço muitos padrões, mas quantos zeros à esquerda e tal. Aí eu vou pedir para ele seguir e vamos deixar na. Isso que é legal. Você às vezes, quando você não sabe nada sobre um assunto, você pode deixar a IA te guiar até que você se sinta confortável o suficiente para você pedir para ela mudar, né? Então, ela tem esses dois aspectos. Você não deve dar o controle para ela do que você conhece, né? Você tem que ser bem rígido, fazer ela seguir suas opções. E, e quando você não sabe o que está fazendo, né? Então tem um ditado, quem não sabe o que quer, tudo tá bom. Quando você não sabe o que quer, você deixa ela fazer, e aí você analisa o resultado, e aí você corrige ela, né? Também não vai deixar e aceitar cegamente. Porque se você aceitar cegamente, você tem um risco muito grande. Você corre um risco muito grande de fazer coisas indevidas, assim, né? O que eu notei, assim, é que ele criou os compositions mas
ele apagou os componentes, né? E o certo seria que os componentes também sobrevivessem aqui isolados. Aí eu vou comentar com ele depois, né? Porque provavelmente seja esse daqui que seja o componente que deveria estar na pasta componente. Não, só tem o composition. Ah, tá aqui, tá fora da pasta. Composition mesmo só tem o fitness counter. Eu vou reclamar pra ele depois que não tá muito organizado, mas tô com medo dele deletar. Aqui tem uma mistura de componente com composition. Vamos ver como ficou aqui. Então vamos lá. Stopwatch, né? Ah, ficou em verde. Acho que eu queria em branco, mas tudo bem. Tá contando ali em. Ó, vamos parar o vídeo em 4. Tem até milissegundos, né? Aí o tempo ali foi 5 segundos. E aqui ele deixou a cor azul. Bom, depois eu pergunto se a cor é customizável, mas isso é legal que você pode pôr num vídeo. Aí você traz interatividade ao vídeo, né? Então a gente viu que tem o regressivo, né? Tem o cronômetro, e são componentes de vídeo. Eu vou encerrar a sessão porque o mais importante aqui, acho que eu trouxe a transferência tecnológica, né? Como eu falei para vocês aqui, você usa uma transcrição com o Grok, que ele usa o Whisper, para você fazer o prompt por áudio. Você usa um React Hook, se você quiser. Ele não precisou, porque aqui ele conta o tempo pelos frames. E você usa o Remotion para construir componentes que você pode aplicar na pós-produção dos seus vídeos. Então, lembrando, você tem que ter o seu vídeo, né? E aí você faz a pós-produção dele. Aqui no caso a gente fez a vovó, ela é um conjunto de slides, né? De fotos. Acho que eu não mostrei como foi feita a vovó, Vovó Gentil, eu só pus o resultado. Mas são várias fotos, ele eu criou as escolho me amar partículas e ele pegou a legenda. incondicionalmente, A todos legenda. os Então eu dias, gravei um em áudio, todos fiz os a sentidos. transcrição com o Whisper, né? Eu fiz a transcrição usando o meu Whisper local mesmo, que era curto. E aí ele fez os movimentos de câmera. Eu nem parei de perguntar para ele, mas note, a mesma figura e a figura vai aproximando a câmera. Tem uma transição, tem um lugar que dá um bugzinho. Na última foto aqui tem um glitch. Ele troca a última foto, pelo menos na renderização, assim, ó, ele troca a foto e dá um glitchzinho. Aqui não aparece, deve ser na hora de compilar. E, enfim, é isso aí. Mais um vídeo com Remotion, né? Porque eu Vovó tento, Gentil, tento fazer coisas que são úteis para o canal, né? Para produtores de conteúdo. Então veja que o Clone Sua Voz, né? Antes de terminar, fazer aqui um call to action. Se entrar em contato aquele WhatsApp que eu passei, o da minha empresa, e o Clone Sua Voz, que vai ter um site novo que eu estou terminando de fazer, que eu refiz ele em Ruby on Rails. Ele, ele te permite você criar agentes de IA, né, com voz, e também para quem trabalha com conteúdo, porque como ele é um programa multiplataforma, desktop, eu fiz uma demonstração. Você, você põe o texto e ele gera o áudio. E inclusive tem uma calculadora de estimativa do custo, né? Você escolhe qual modelo que você quer, mais qualidade. E aí você vê que não sai tão caro, né? Essa frase aqui custaria 5 centavos. Só que se você é um produtor de conteúdo, se você é um produtor de conteúdo, 5 centavos para um vídeo que vai ser visualizado por milhares de pessoas, né? E muita gente se assusta porque eu falo da clonagem de voz, que custa US$ 3 porque você paga uma vez só, mas ele tem 330 vozes, tá? Quando eu gravo os vídeos, tipo da vovó ali e tudo, ele é tudo feito com as vozes que já vem no sistema. Por isso que eu tô pensando em mudar o nome para ele para Choco Banana, né? Aqui eu ia mostrar para vocês o Quen, né? Que ele tem um modelo de visão muito bom. E aí eu tinha posto a imagem e ia pedir para o Quen fazer a descrição. Mas o próprio Cloud tem o suporte a vídeo. Então é isso aí. Se alguém quiser entrar em contato também para adquirir esses códigos, mas como eu falei, são software livre também, né? Entre em contato no WhatsApp, que é o nosso WhatsApp que a gente viu aqui, ó. 92003 6782.
E vamos fazer mais componentes desse barrinha assim, colocar de notícias, né? Tipo, o nome do entrevistado você põe ali. Então você pode ser tudo customizado e integrável com o IA, né? Veja que é como é gerado por código. Aí ele detectou a cor. Ele detectou até essas bolinhas aqui de estrela ou neve. Texto principal, o anel externo, dois anéis, ó, o anel de cor branca, o cor violeta. Preenchimento começa no topo e segue no sentido horário. Apesar que eu acho que ele tá preenchendo assim, de anti-horário, né? É bem bacana. Tem a palavra REST ali, as cores. Aí, ó, parece que já foi preenchido, porque ele tá achando que isso é o preenchido, mas na verdade o preenchido é o roxo, tá? E aí eu poderia explicar para ele, não, preenchido é o roxo. Dá até as cores, ó. Ele sugere até as fontes. Então, você pode usar um modelo como o Qwen, modelo de visão, para fazer engenharia reversa, mas o Cloud também faz, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana.